Fala pessoal, como que vocês estão hoje? Eu espero muito que você esteja bem. E hoje nós temos aqui para poder falar de um assunto muito importante. Eu acho que um dos mais importantes, a saúde e também a saúde com vários vieses e as suas categorias e subcategorias. Hoje, aqui na Toca, o nosso patrocinador, a G7 Café, a Ana Health e a G7 Med. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que eu aprendi muito com ele. Não só porque ele é um poço de conhecimento, mas também porque eu vi alguns episódios dele. E não só ouvindo, fazendo a parte técnica e também fazendo anotações. Porque eu aprendi que a minha mãe é uma mãe pâncreas. Você acredita? Nem eu sabia que existia esse termo, e eu tenho 38 anos, né? E minha mãe, né, sempre cuidou da minha tia que tem a diabetes tipo 1. E eu fui confirmar com ela, com certeza, para saber se realmente era a diabetes tipo 1. E aí, fazendo esse contexto e essa introdução, nós estamos aqui para falar de um projeto lindo que eu aprendi a amar, que é o G7 Café Podcast. E para poder falar, né, sobre o G7 Café Podcast, nada melhor do que o host, de host para host. E eu vou fazer algumas perguntas para que a gente possa entender com o 100% do G7 Podcast. Porque às vezes nós temos muitos programas, temos muitos conteúdos, mas às vezes fica faltando aquele pontapé inicial, sabe? O bem-vindo. Por que vocês estão aqui? Aonde eles vivem? Onde eles comem? Como que se reproduzem? Né? Então, assim, eu espero que vocês possam reproduzir esse carinho, dando um curtir na página do G7 Café. Se inscreve no canal do G7, que eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo, beleza? Agora, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o meu convidado super especial, Paulo Betillo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cleverson. Do outro lado da mesa, literalmente. Exatamente. Sentei 7 vezes aí nesse lugar que você está sentado agora, nessa série de programas especiais que a gente fez aqui em Curitiba, que você recebeu a gente aqui no teu estúdio, na sua casa, e que possibilitou de forma verdadeira que eu me sentisse em casa. Então, obrigado pelo acolhimento, obrigado por abrir o espaço, obrigado por todo o suporte seu, do Zé, obrigado. Então, realmente foi uma oportunidade e é interessante, né? Porque como as coisas elas vão se encaixando, né? E isso que você falou de oportunidades para a gente aprender ouvindo os outros e trocando ideias. E aí essa brincadeira que você fez, né? Como nascem, como se reproduzem, foi o tema de um episódio que eu fiz com uma mãe pâncreas, episódio 14, que eu fiz com a Andressa Vieira, que é uma mãe pâncreas super dedicada, e eu coloquei, e as mães pâncreas são uma classe que eu admiro, e o nome do episódio foi Mães Pâncreas, como nascem, como vivem, como se reproduzem. Foi exatamente isso. E aqui eu tive o privilégio de conversar com uma mãe pâncreas ao quadrado, mãe pâncreas de 2 meninas lindas com diabetes tipo 1, né, que foi a Ana Aires. Então, coisas incríveis aconteceram aqui nesse estúdio. Você não aguenta mais ver minha cara. Ah, claro que eu aguento, cara. Tanto aguento que quero aprender ainda mais. Mas não é só eu que quero aprender, são os nossos convidados e a nossa audiência. E para dar uma reviravolta aqui nesse começo, eu falei de mãe pâncreas, fiquei sabendo do termo há 3 dias atrás, conheci, mas não da minha boca. Eu gostaria que o próprio que vos fala, né, você me explicou o que é mãe pâncreas e eu gostaria de começar o episódio com isso, porque a mãe pâncreas tem tudo a ver, né, com o G7 Podcast, com o G7 Med. Então, primeiramente, o que é uma mãe pâncreas?
Uma mãe pâncreas a mãe pâncreas é um ser muito especial. É um ser humano que eu tenho uma admiração incrível, que veio para esse planeta com uma missão, né? E essa missão chega para ela quando o filho ou a filha tem o diagnóstico de diabetes tipo 1. E o diagnóstico de diabetes tipo 1, naquela brincadeira do como nascem, quando nascem, né, nasce uma mãe pâncreas cada vez que uma criança é diagnosticada com diabetes tipo 1. Né? Então, a gente tem centenas de mães pâncreas nascendo todos os dias no Brasil. Centenas, né? Então, e elas são especiais porque elas abrem mão, muitas vezes, das carreiras, das vidas profissionais, abrem mão da própria vida para fazerem o papel de pâncreas. Por que elas são mãe pâncreas? Porque o pâncreas do filho não funciona mais, não produz mais insulina por causa de um processo autoimune que destrói as células betas do pâncreas. E essa insulina precisa ser injetada, né, na criança, né, uma insulina exógena, né, uma insulina que é produzida em laboratório. Então a mãe pâncreas precisa fazer esse papel, mas não só de fazer a aplicação da insulina, mas de fazer todo o controle de contagem de carboidratos, o que é que a criança vai comer, de monitorar o tempo inteiro, 100% do tempo, se ela tem hipoglicemia, se ela tem hiperglicemia. Tudo que o nosso organismo faz automaticamente num sistema bastante complexo de autorregulação, a mãe pâncreas tem que fazer isso na caneta, né? Tem que fazer isso ali anotando, aprendendo, né? E as mães pâncreas não dormem, porque o grande pesadelo de uma mãe pâncreas é o filho, a filha, ter uma hipoglicemia grave durante a noite, que pode ter porque a insulina, às vezes tem insulina ativa ainda, a criança se alimenta pouco, faz uma hipoglicemia noturna, e a hipoglicemia pode levar a riscos de saúde até a risco de vida. Então, as mães pâncreas, a gente fala que elas não... A gente costuma brincar que elas não dormem, né? Porque nenhuma mãe pâncreas dorme com a possibilidade do filho ter ou da filha ter uma hipoglicemia severa. Então, são seres especiais. As mães pâncreas têm um carinho, um lugar cativo no meu coração, na minha vida, em tudo que a gente faz no G7 Med. A gente sempre lembra das mães pâncreas, e dentro do G7 Summit, que é o nosso evento anual, sempre vai ter palco para as mães pâncreas. Sempre. Né? Talvez não tenha palco para mim, mas para as mães pâncreas vai ter. Lindo. Falando das mães pâncreas e do G7 Med, eu gostaria de falar sobre origens. Uhum. E nós temos duas origens aqui. Nós temos as origens do G7 Med, a origem, né, do Paulo, porque o Paulo nasceu, né? E nós temos uma terceira origem que é do G7 Podcast. Uhum. Temos 3 origens, Uhum. tá bom? Eu gostaria de começar para dar o embasamento de todo, para a gente poder fazer um laço do início ao fim. Eu gostaria de começar com o G7. O que é o G7 antes de falar da sua história, porque a gente vai fechar lá no final. O que é o G7? O G7 Med é uma empresa constituída de educação em medicina e saúde, e que nós somos uma startup porque a gente utiliza muita tecnologia, embarca muita tecnologia, e a gente tem esse mindset, essa mentalidade de educação. É uma empresa que foi formada por 7 médicos especialistas em diabetes, em tecnologia em diabetes, referências nessa área no Brasil, em tecnologia em diabetes, que já era conhecido no meio do diabetes e no meio médico ali como G7, o grupo dos 7 médicos, né? O grupo dos 7, desses 7 médicos que andavam sempre junto,
produziam conhecimento junto, produziam um evento de tecnologia da Sociedade Brasileira de Diabetes juntos, e eram os membros do Departamento de Tecnologia, Inovação, Saúde Digital da Sociedade Brasileira de Diabetes. Era esse grupo dos 7. E aí eu entrei na história em 2019, produzindo como agência para eles um desafio de inovação em diabetes para trazer startups para dentro desse simpósio internacional de tecnologia, que eles queriam ter startups ali dentro também. Eu produzi isso para eles. Em 2021, esse G7 Innovation Diabetes Innovation Challenge foi um sucesso. Foi um programa assim, onde a gente levou as 5 principais startups para o palco, distribuiu o prêmio e tal. Foi muito legal. E em 2021 eu produzi o CITEC, o primeiro CITEC digital, com tecnologias, com recursos ao vivo, essas coisas assim que a gente faz, essas loucuras que a gente faz de meter gente de fora com audiência remota, com video wall, com 3 telões, e a gente fez isso no meio da pandemia, né? Enquanto estava todo mundo fazendo evento médico no Zoom, a gente fez um evento médico incrível, com uma experiência incrível para todo mundo, foi sensacional. E ali eu me aproximei muito desse time do G7, né? Nessa questão de inovação, de tecnologia, eu acabei virando meio que referência para eles em relação a isso, inovação, tecnologia. E aí um dia, com essa proximidade, eu falei para eles assim, pessoal, vocês estão percebendo a oportunidade que está na frente de vocês e vocês não enxergaram até agora? Que oportunidade de abrir uma empresa de educação em diabetes. Vocês têm todo um repertório científico, uma bagagem científica, reconhecimento médico, científico, acadêmico, né? São respeitados. Por que a gente não abre uma empresa de educação em diabetes? E aí a gente conversou, tal, eu tenho até a data, foi em agosto de 2021, que a gente fez uma reunião e o time inteiro decidiu que abriríamos a empresa. E a empresa foi aberta formalmente em novembro de 2021. Eu, como um cara de marketing, eu, como um cara de publicidade, de criação, emprestei o G7, que já era o apelido do grupo, e transformei em marca, né? Então, transformei em marca, né? Que é muito mais fácil, a marca está pronta. Por que eu vou criar? Está pronta a marca. E aí a gente abriu efetivamente, começou a operar em maio de 2022 com o G7 Summit, a primeira edição. Foi o nosso único projeto em 2022. E a partir de 2023 foi o ano que a gente fez muitos projetos, vários produtos. O G7 Summit hoje é o maior evento em número de inscritos dentro da diabetes e da endocrinologia, de obesidade. Chega a 7 mil inscritos. Então é um número significativo, mas não é um evento só médico, é um evento onde a gente reúne o ecossistema do G7, se materializa, os médicos, profissionais de saúde, as associações de pacientes, as pessoas com diabetes, os familiares das pessoas com diabetes, influenciadores digitais, startups, governo. Esse ecossistema se materializa no G7 Summit. Então é muito legal, é um evento muito legal, que a gente tem 3 verticais: inspiração, inovação e ciência. São 3 salas diferentes para a gente falar dessas 3 coisas. Então, e a indústria farmacêutica também como stakeholder extremamente importante, que está sempre do nosso lado. Então, o G7 Med surgiu com esses 7 médicos. Eu era o Alien, o 8º passageiro, e depois a gente perdeu. Em 2023, tivemos a saída de um dos membros fundadores por questões particulares. O Dr. Walter Minicucci, o nosso mentor, o nosso guru, ele acabou saindo, e aí ficamos 7 de novo, eu e 6 médicos, né? 3 endocrinologistas de adulto e 3 endocrinologistas pediátricos, e eu hoje estou na posição de CEO
né, além de cofundador, CEO do G7Med, tocando as operações aí e os desafios todos no dia a dia. Essa é a história do G7Med. Sensacional. E eu fiquei impressionado com uma inovação que o Paulo trouxe aqui para nossa casa. Eu não tinha feito, eu tinha pensado em fazer, mas não tinha feito. Mas não sou eu que vou chamar uma outra convidada que está aqui, mas não está aqui. Não é, Paulo? Quem que é essa convidada? Vamos lá. A minha querida parceira, Ana Helf. Cadê você, Ana? Olá, bom dia. Eu sou a Ana. E bom dia também para a pessoa que faz esse podcast ficar ainda melhor. Meu querido amigo Paulo Betil. Preparado para mais um episódio do G7 Café? Ela é uma gracinha, né? Ela é sensacional. A Ana Helf é minha parceira de podcast de G7 Café, minha co-host, né? Ela fica ali comigo sempre. E aqui foi, na verdade, as inovações, elas acontecem com as necessidades. Né? E eu, lá em São Paulo, quando eu gravo lá, a Ana Helf está comigo, fisicamente. Né? E aqui eu esqueci de trazer a Ana para cá. Eu falei, mas não posso fazer programa sem a Ana. Né? E aí a gente criou essa Ana virtual para não ficar sozinho, porque eu não sei fazer o podcast. Eu já estava até um pouco nervoso que ela não tinha aparecido. Falei, como é que eu vou fazer o podcast sem a Ana? Né? Ana Helf, que é a nossa parceira, o pessoal da Ana, Gabriel, Edu, Maitê, Timaço, de também inovadores, inquietos, gênios, que desenvolveram a Ana Helf, que logo vai estar nas casas das pessoas, ajudando a controlar o diabetes, o DM1, doenças crônicas, DM2, obesidade, idosos. Em breve a Ana Helf vai estar presente na casa das pessoas. Show de bola. Eu vou segurar a Ana um pouquinho aqui. Você guarda esse nome, Ana Helf, que nós vamos falar ainda mais dela ao longo do episódio. Agora que você falou sobre o G7, qual que é a sociedade do anel, que vocês estão ali, né, que já são 7, né, já para fazer a sociedade do anel falta pouco. Exatamente. Dá uma garrafa de café aqui. Bora lá. Estamos fazendo G7 café sem café aqui. G7 café sem café fica difícil, né? Vamos tomar café porque a gente precisa de energia. Mas vamos lá, gente. Assim, agora eu gostaria de, a gente voltar ali, gostaria de falar sobre você, Paulo, né? Já te elogiei uma vez, né, sobre a questão de tecnologia, questão de design, muito bom gosto, todos os itens que eu vi da G7, tudo de muito bom gosto, né? E só que para esse bom gosto existe uma história. Não é de um dia para o outro, você nasce desse jeito. Isso é uma construção, tá? E eu gostaria de perguntar para você, onde você nasceu, tá? E como foi a sua infância? Bom, vamos lá. Nada muito anormal, nada muito incrível. Eu sou paranaense, então por isso que para mim tá fazendo essa série aqui no Paraná é muito legal. Eu sou pé vermelho, nascido em Campo Mourão. Então eu nasci em Campo Mourão, mas muito pequeno. Meus pais mudaram para Pato Branco, famosa Pato Branco, né, da Bozena, daí, Pato Branco daí, e cresci em Pato Branco. Tive minha infância toda, minha educação de base até o ensino médio foi em Pato Branco. Filho do Betil, né, da Copel, que trabalhava lá na Copel, na Companhia Paranaense de Energia, e filho da dona Iraides, né, dona de casa, uma pessoa extremamente maravilhosa, de valores, analfabeta, né, que não estudou, não teve oportunidade de estudar na vida, mas que tinha uma sabedoria herdada também de pessoas simples e pessoas analfabetas, mas tinha uma sabedoria de vida muito, muito interessante, assim, né, e que ensinava valores pra gente, o que era importante, que tinha de valor mesmo na vida. E aí eu estudei em colégio público a minha vida toda,
ensino médio, e com 18 anos de idade fui servir o exército, fiz o serviço militar obrigatório, em Palmas, na 15ª Companhia de Engenharia de Combate. Lá tive a oportunidade de fazer um curso de cabo, de ser o primeiro lugar, de ser promovido no mesmo ano. Então tive uma experiência muito interessante do ponto de vista de formação de amizades para a vida inteira. A gente se fala, o pessoal do Exército se fala até hoje, de trazer valores de que você não deixa ninguém para trás. O estender a mão para quem está junto, sabe? Você não vira as costas. Então, alguns valores muito interessantes. E depois disso, ensino médio terminado, o meu pai pensava de uma forma natural para quem tinha 6 filhos. Nós somos em 6 filhos, tenho 5 irmãos. Eu levo vocês até o ensino médio. Depois, naquela época, assim, com 15, 16 anos de idade, você tem que crescer, né? Você tem que tocar a tua vida. Então, se vocês quiserem fazer uma faculdade, né, vocês passem numa faculdade pública, na Federal, em Curitiba, né? Ou vocês estudem, trabalhem para pagar uma faculdade particular. E foi mais ou menos isso, né? E aí eu saí do Exército, fui direto para Curitiba, comecei a morar em Curitiba. Isso você tinha quantos anos? Tinha 19 anos. 19 anos de idade. E então, aí, com 19 você veio para Curitiba? Com 19 anos vim para Curitiba. E aí fui procurar trabalho, comecei a trabalhar no Banco Real, e aí fui trabalhando no Banco Real, fiz o meu cursinho e passei no vestibular na Federal para Engenharia Elétrica, né? E aí eu cursei um ano de engenharia, primeiro ano de engenharia elétrica, eu não cheguei a terminar o primeiro ano, e porque eu tive uma primeira mudança de rumo não programada, que foi o meu filho, né, que nasceu meu filho mais velho, né, e o Guilherme, minha namorada na época ficou grávida, e aí eu abandonei. É interessante, né, como os caminhos são erráticos. E aí eu falei, bom, agora eu vou ser pai, né, eu vou casar, né, e eu não posso mais trabalhar no banco, né, e eu não posso mais estudar, eu preciso arrumar um emprego que me dê dinheiro, que me pague as contas. E aí eu saí do banco e fui ali na Rua 15, nas listas telefônicas ali, que tinha uma cabine de lista telefônica, classificados, páginas amarelas. Eu fazia o que agora? Eu falei, eu vou procurar um emprego de vendedor. Mas vendedor do quê, né? Porque eu falo bem, me comunico bem. Vendedor de medicamentos. Eu vou vender remédio. Tem uns caras que vendem remédio aí, né? Que entram nos médicos, fazem propaganda de medicamento. Eu vou ver se eu acho isso, né? E aí tô folhando os negócios ali e páginas amarelas tinha lá a Meditronic marca-passos cardíacos. Eu falei, Meditronic, marca-passos cardíacos? O que é marca-passos cardíaco, né? Aí eu falei, pô, isso aqui é legal, né? Marquei a página ali, deixei dobradinha a página da lista telefônica, vi qual que era, saí dali, fui para a biblioteca pesquisar sobre marca-passos cardíacos. O que era? E aí eu vi ali, achei uns materiais, tudo analógico, né? Tudo livro, revista, jornal, microfilmagem. E aí, ok, sei o que é marca-passo cardíaco agora, vou ligar. Peguei o telefone e liguei. Oi, tudo bem? Estou ligando aqui para saber se tem alguma vaga para vendedor e tal. Aí a secretária falou, só um minutinho, vou te passar. Aí passou um cara, aí o cara falou assim, alô, eu queria ver se tem uma vaga para vendedor. O cara falou assim, o cara ficou em silêncio. E aí ele falou, como é que você sabe? Daí eu falei, não, eu não sei, eu tô ligando de forma aleatória, aqui eu liguei, eu tô procurando uma recolocação, eu trabalho no Banco Real, assim, assado, e eu tô procurando uma recolocação, e ele falou, você tá onde? Eu falei, tô aqui na 15, ele falou, anota o endereço e vem aqui agora, pode vir aqui agora? Eu falei, posso, era pertinho, era na Saldanha Marinho, perto do SESI, ali do Sesc, não lembro. E aí fui lá e fiz entrevista com o cara, falou, cara,
a gente tinha acabado, me assustei porque a gente tinha acabado de fazer uma reunião falando que a gente precisaria contratar mais uma pessoa. E você ligou na hora. Coincidência? Não sei. Acaso do destino? Não sei. Aí fiz ali um bate-papo com ele e falou, peraí que eu vou ver se o nosso diretor pode falar com você. Aí pode falar, subir. Aí conversei com o cara muito gente boa, gente finíssima. Conversei com ele e tal. Daí ele falou, o que a gente tem aqui é isso aqui, ó. Salário é esse, ajuda de custo é isso, paga isso, alimentação, não sei o quê. A gente fornece um carro. Eu falei, a gente fornece um carro? Meu, como assim um carro? Eu só andava de busão. Né? E ele falou assim, então avalia se isso interessa para você e daí me dá uma resposta o mais rápido possível. Até quanto tempo você precisa para dar a resposta? Eu quase que eu falei, não precisa, tá fechado. Eu ia falar a mesma coisa. Né? Mas eu já era um pouco safo na época, né? Daí eu falei assim, posso te dar a resposta? Eu vou, né, ser responsável, eu vou conversar no banco amanhã, eu tenho compromisso com o banco, eu tenho contrato. E aí eu fui no banco no outro dia e pedi demissão no banco, né? Conversei lá no banco e tal. Não pedi demissão ainda, liguei para ele para ver se estava tudo certo. Ele falou, não, tá tudo certo. Você pode começar quando você quiser, quando você se desliga do banco. Eu falei, eu preciso de uns dias só aqui para passar as coisas. E foi isso, aí eu entrei nessa área de saúde com 20 anos de idade. Né? Então, estou há 37 anos nessa área de medicina e saúde. Comecei trabalhando com cardiologia, com marca-passos cardíacos, cirurgias cardíacas. Aí, depois disso, eu saí e fui para Sandoz e fiz carreira em indústria farmacêutica. Em 96, eu fui embora para São Paulo numa oportunidade que surgiu na Schering Plough para eu ir para o marketing, trabalhar em marketing. E aí fiz minha carreira em marketing e fiz uma carreira bem bacana em marketing, indústria farmacêutica. E assim, aí quando eu estava na Sandoz, e aí eu voltei a estudar. Né? E aí eu fui fazer administração, fiz administração de empresas à noite. Aí fui para São Paulo. Em São Paulo eu fiz pós-graduação em marketing, já trabalhando em marketing. E aí depois eu saí da indústria farmacêutica em 2000 e para abrir uma agência de publicidade que só atendia indústria farmacêutica, porque eu apanhava muito de agência de publicidade, e que só atendia agência farmacêutica. E aí eu fui fazer uma segunda graduação, eu fui fazer uma faculdade de publicidade. Aí eu fui fazer uma faculdade de publicidade. E aí fiquei com a agência durante muitos anos, até hoje ela existe. E em 2010, mais ou menos, quando a geração Y começou a entrar no mercado de trabalho, eu tive um insight. Falei, nossa, esses caras são muito mais digitais do que eu. Né? Eles estão vindo muito digitalizados. Eu preciso decretar minha própria obsolescência e me reinventar. E ali eu não deixei que o mercado me tornasse obsoleto. Eu decretei a minha obsolescência e comecei a estudar de novo. Tecnologia, inovação. Comecei a ir para o Vale do Silício. Ia 2 semanas por ano. Em 2017 comecei a frequentar o Web Summit em Lisboa, começar o maior evento de tecnologia do mundo. E comecei a fazer cursos, fiz um MBA em transformação digital, futuro nos negócios, fiz uma jornada de formação em Design Thinking, e eu sou mestre em Design Thinking pelo IDEO, que é o principal centro de Design Thinking do mundo, vários outros cursos, um curso no MIT sobre plataformas bilaterais digitais, plataformas de negócios digitais bilaterais, também um outro curso que me marcou muito. E aí comecei minha jornada de inovação e cheguei no G7 com essa pegada de inovação e de fazer do G7 uma plataforma de educação que faz educação da forma que as outras pessoas não fazem, embarcando a tecnologia e fazendo coisas que as outras pessoas não fazem normalmente. Basicamente, essa é a minha jornada.
Linda, fantástica. E qual que foi o primeiro contato com a educação, né, como tema central, e tecnologia? Como que juntou? Porque você era do comercial, né? Foi do comercial, se reinventou, teve agência. Quando que a educação entrou? Eu sempre tive muito essa veia de educador, né? De dar aula, de gostar de dar aula, de gostar de estar em sala de aula. Mas em 2017, meu filho estudando numa escola particular de São Paulo, e eu conversei com a diretora, que eu tinha muita abertura dentro da escola, e já era nessa época, já tinha feito minha formação em Design Thinking, e dava muito treinamento em Design Thinking, então eu comecei como educador na área corporativa, dando treinamentos, workshops para empresas, para executivos. Então eu comecei na educação corporativa, na educação executiva. E aí eu levei para ela uma ideia maluca, um projeto de vamos colocar Design Thinking como uma matéria extracurricular dentro da escola, para alunos do 7º, 8º e 9º ano, 12, 13, 14 anos de idade, para fazer com que eles já pensem de uma forma criativa, de uma forma diferente. Ela abraçou o projeto e a gente fez 2017, 2018, 2019, 2020, que daí foi o último ano que a gente fez por causa da pandemia, e aí ficou bastante complexo, mas foi um projeto incrível, que eu dava aula de criatividade para crianças, adolescentes. Era aula de sexta-feira à tarde, a última aula da semana, e a sala estava sempre cheia, e a sala lotava todos os anos, porque eu tinha um número limitado de vagas, eram 20 alunos só, lotava todos os anos, a gente não tinha aluno abandonando o curso. E depois eu comecei uma carreira mais envolvida com acadêmica, envolvido muito com Design Thinking, com essa questão do Design Thinking, dando aula em pós-graduações, dando aula geralmente em pós-graduações, mas envolvido com medicina, né, saúde e inovação. Essas duas áreas acabaram tomando muito conta dessa veia educacional que eu desenvolvi, né, por causa da criatividade, por causa do Design Thinking, da tecnologia. Foi muito isso. E aí, abrir uma empresa, ser um dos fundadores de uma empresa de educação em medicina e saúde, e hoje ter a primeira pós-graduação do Brasil em obesidade, pós-graduação médica, né? Então, hoje eu posso falar que eu sou dos fundadores da primeira pós-graduação médica em obesidade, diabetes e empreendedorismo médico. E eu sou o coordenador do módulo de empreendedorismo médico, né? Então, a gente tem essa pós-graduação, primeira turma está andando, né? Então é uma realização incrível, além dos médicos incríveis que a gente tem no G7, pela credibilidade deles, por toda a trajetória deles, eles conseguiram reunir um grupo de médicos e professores incríveis. Então a gente tem um corpo docente de muito alto nível que nenhuma universidade tem, porque a gente pegou os melhores de diferentes universidades. Então é muito gratificante. O G7 é a minha dosezinha diária de adrenalina, né, de emoção, e adoro o que eu faço. Vocês estão entendendo, gente, que todo o conteúdo que o G7 Podcast distribui de forma gratuita no YouTube tem todo esse embasamento e essa história e essa carreira para você de forma gratuita. Se inscreve no canal. Curta, compartilhe com os amigos que gostariam desse corpo. Olha o corpo docente que tem para distribuir conteúdo, porque eu imagino que cada tema, que cada item trazido à mesa do G7, todos se conversam para poder discutir os temas que acontecem no G7. É assim que funciona ou não? Sim, é assim que funciona. Eu tenho um pouquinho mais de
de autonomia nesse projeto do 17 Café, porque é um projeto quase que pessoal meu, né, que saiu todo da minha cabeça, que todo mundo me chamou de louco. Você vai fazer isso? Tem certeza que você vai fazer isso? Eu falei, não, eu vou fazer. Aí todo domingo à noite, quando ele é geralmente ao vivo, a segunda-feira de manhã, todo domingo à noite eu me xingo, eu falei, por que fui arrumar um programa ao vivo às 7 horas da manhã de segunda-feira? Que tenho que acordar às 5 horas da manhã e ir para o estúdio. Mas ele é muito gratificante, e como ele aconteceu, ele é muito interessante, né? Porque nós que somos de criatividade, de inovação, a gente sabe que a criatividade e a inovação, até do ponto de vista didático, ela pode parecer uma coisa linear, mas ela nunca é uma coisa linear. Então ela é muito caótica, né? VUCA? Muito VUCA, completamente VUCA, e agora tem o Bunny, né? Completamente Bunny, né? Então, que é um outro termo. Eu gostaria de um off-topic nessa conversa, porque eu não conheço isso aí. Eu quero que o que é o mundo Bunny, que eu não sei o que é. O Bunny é uma outra... A evolução do VUCA? Meu Deus. É uma modernização do VUCA. Brittle, que é frágil. Deixa eu pegar aqui, vou até colar aqui, porque... Enquanto o Paulo acha ali a questão... Não, isso é fácil, ó, aqui, ó, Bunny. Então, brittle, né, que é frágil em português, né, anxious, né, que é ansioso, aí o N é daquilo que eu estava justamente falando agora, que é não linear, non-linear e incomprehensible, incompreensível. Então esse é o mundo Bunny, ele é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. É a evolução do VUCA. Quando que surgiu esse termo? Esse termo deve ter surgido ele surgiu logo na pandemia, em 2018. Foi criado por Jamais Cássio, que apresentou como uma evolução do conceito de mundo VUCA. Olha aí, VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Exato. Mas o Bunny ganhou relevância em 2020, na pandemia de Covid, né? Então, e eu digo que a pandemia de Covid-19 foi o melhor exemplo de VUCA que a gente viveu. Foi o mundo VUCA, foi a pandemia de Covid-19, né? Porque era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ninguém sabia o que fazer. Tudo era tentativa e erro, com gente morrendo, com gente internando, com gente entubando, sem falta de recurso de saúde, sem ventilador, sem respirador, sem vaga nos hospitais. VUCA. E aí o Bunny começou a partir de 2021, ali que ele começou a tomar corpo. Um ponto de virada. Isso. Ponto de inflexão. Né? Ponto de inflexão. Se a gente for perguntar para você, qual foi o ponto de virada do G7? O ponto de virada do G7, o ponto de virada entre todos os médicos fundadores, essa reunião entre vocês todos, porque reunir 7 médicos, né? E aí um cara da tecnologia, um cara do digital. Um outsider. Sabe? Você chamar o Neo da Matrix, é difícil chamar o cara pra lá, pra vir pro mundo, né? Como que foi essa reunião, né, dos 7? Como que você conseguiu? Porque isso é um feito. Eu tô aqui como host, mas assim, G7 Summit, primeiro do Brasil? Primeiro. Eu não preciso nem perguntar muito. Nesse modelo é o único do Brasil ainda até hoje. Né? Modelo, E isso só foi possível porque você tem uma liderança que você tá, aonde você traz isso, o design, o design thinking, o evento, a tecnologia. Então, é tudo isso junto. E quem trouxe, né, essa parte de tecnologia foi um dos 7. Né? E como que foi essa reunião? Bom, o G7, como eu te falei, ele já é um grupo que já existia, Sim. Que
existia por afinidade científica, por trabalhar juntos dentro da Sociedade Brasileira de Diabetes durante muitos anos, um grupo de 7 amigos que se relacionavam há mais de 15 anos e amigos muito próximos, né? E que viajam muito em congressos internacionais, produzem muita ciência juntos. Então esse grupo veio muito forte, esse grupo de amizade. E eu fui o outsider. Eu entrei no grupo porque um desses médicos é meu cunhado, que é o Mauro Scharf, que mora aqui em Curitiba, é irmão da minha esposa, e ele me apresentou para 2 outros médicos, né, com essa demanda de criar essa forma, esse meio de trazer startups para dentro do CITEC, da Sociedade Brasileira de Diabetes. E aí eu conheci o André Viana e o Márcio Krakauer, e aí 3 dos 7. Né? E aí eu criei o projeto para eles, tal, como agência. O projeto deu muito certo, foi muito bem aceito. E aí, em 2021, eles estavam naquela dúvida, faz o CITEC, não faz o CITEC, faz online, não faz online, online ninguém aguenta mais, né, em 2021. E aí o Márcio me chamou e falou, Betil, a gente vai fazer uma reunião do CITEC, né, e eu queria que você participasse para você trazer a tua experiência, a tua visão e tal, o que a gente pode fazer de diferente. A gente fez a reunião lá, eu acabei dando um monte de ideia maluca, no final das contas falei assim, toma que o filho é teu, você vai produzir esse troço aqui. Pô, caiu no meu colo o CITEC para produzir um evento digital completamente do zero em 40 dias. Né? Vamos nessa, vamos produzir, vamos fazer. E fizemos um evento que foi incrível, que foi um evento marcante dentro da Sociedade Brasileira de Diabetes. E aí eu acabei sendo aceito no grupo, né? Esse cara é louco, mas esse cara... Chama a mãe pâncreas deles. Esse cara é louco, mas esse cara... as loucuras dele... Às vezes... Nem nossa, todas as ideias são boas, né? Às vezes fazem sentido, né? E aí foi realmente o começo do G7 Med como empresa. Nasceu ali a sementinha que foi trabalhada durante alguns meses. Logo depois, já em maio, eu já comecei a fomentar isso, né, jogar essa ideia. E em novembro de 91 nasceu a empresa que a razão social é G7 Educação, Ciência e Consultoria Limitada, né, e que a gente usou primeiro o nome fantasia de G7 Diabetes, e depois a gente já mudou muito rapidamente para G7 Med, porque era muito mais amplo do que diabetes. Né? Você lembra da primeira emoção que veio em você quando eles deram um aceite do seu projeto, o que você fez? Cara, foi incrível. Eu tenho esse post-it anotado até hoje, grudado na tela do meu computador em casa. Qual é? Né, dessa data. Se eu não me engano, foi 21 de agosto de 2021. 21 de agosto de 2021. Eu coloquei lá, nasceu o G7 Diabetes. O ponto de virada? Foi. Ali foi o ponto de virada. Ali foi o que aconteceu, que todo mundo embarcou. Todo mundo embarcou e eu acho que poucos acreditavam de verdade, mas todo mundo embarcou. Bom, se um vai, vão junto, aquele negócio, né? O grupo de amigos. Sensacional. E aí o G7 Summit 2022 surgiu, a gente voltando de Barcelona, todo mundo dentro de um táxi, indo para o aeroporto, e aí eu falei assim, pessoal, a gente vai fazer um evento, um highlights do ATTD, vai se chamar G7 Summit. Como assim? Quando? O mais rápido possível, 45 dias no máximo, 40 dias. Não, mas não dá tempo. Vai dar e vamos fazer. E a gente fez o primeiro, a gente fez pequenininho, porque ainda estavam na pandemia, 40 pessoas no presencial, e a gente imaginava ter umas 200, 300 pessoas inscritas no online, porque como uma empresa de educação
que acredita em transformar a vida das pessoas através da educação, a gente tem que gerar acesso. A gente tem que gerar acesso e alcance. E a gente só gera acesso e alcance através do digital. O físico não é capaz de fazer isso, né? Então a gente nasceu com esse DNA, com esse mindset, né? Com essas sinapses. Tudo que a gente fizer vai ter que ser digital. Mesmo o que for físico, presencial, vai ter que ser digital também. Então a gente fez um primeiro evento híbrido, testando, né? E a gente teve 1.600 inscritos, quando a gente esperava ter 200, 300 pessoas. Olha só, que overbooking glorioso. E o bom do overbooking no digital... Aumenta o servidor. Escala, né? Acabou-se. Escalonando automático, acabou. Né? Diferente de ter um overbooking no físico, você coloca 200 cadeiras, chega a 300 pessoas, você tem um problema gigante. Né? No digital, você tem uma estrutura preparada para fazer escalonamento automático, né? No servidor, no Amazon, no AWS, alguma coisa assim. Pronto, chegou 1.000, ótimo. Chegou 5.000, melhor ainda. Chegou 50.000, melhor ainda. Né? Então, essa é a mágica do digital. Né? E hoje a gente teve, na última edição, 5.700 inscritos no G7 Summit. E já é o maior evento dentro da área de endocrinologia, diabetes e obesidade do Brasil, com 3 verticais: inspiração, inovação e ciência. Ciência, inovação e inspiração. São 3 verticais, 3 palcos, 3 salas. 3 salas com 4 palcos, né? Com 5 palcos, na verdade. A gente tem 5 palcos. Tem a sala principal de ciência, a gente tem um palco principal e a gente divide ele para 2 palestras ao mesmo tempo, com sala muda, que cada um escuta a palestra com o seu próprio fone de ouvido, não precisa pegar fone de ouvido de ninguém, tal, escuta no teu celular com o aplicativo, muda de um para o outro. Não adianta ficar com essa cara, tem que inovar. Explodiu a minha cabeça aqui. Zé, você sabe que você tá arrumando pra cabeça aqui com o Paulo, né, meu irmão? Eu já ia falar, eu já ia fazer algumas modificações, aí a gente vai fazer mais ainda, com certeza. Quais foram os maiores desafios e os aprendizados até aqui, nesse rolê todo? Startup tem sempre muito aprendizado, né? Então, startup vai se moldando através de muitos erros e poucos acertos. Então, a gente errou muito, mas tem um mantra de Design Thinking, que é do próprio IDEO, que é rápido, sujo e barato. Faça rápido, né? O próprio G7 Summit, o primeiro, foi um evento que a gente fez muito rápido, com um custo relativamente baixo, com uma infraestrutura a mais básica possível que a gente precisava para fazer a transmissão ao vivo. Para quê? Para aprender, testar, né? Rápido, sujo e barato. Né? O sujo não precisa estar tudo bonitinho, que nem tem as canecas hoje. Não, pega a caneca de plástico mesmo, copo de plástico. É um protótipo. Você não vai investir dinheiro, né? E aí deu muito certo. Então a gente faz as coisas, muitas coisas a gente já deixou para trás, mas é uma construção muito, muito coletiva, né? É uma construção coletiva também de trabalhar muito o mindset dos meus sócios médicos, que tem um mindset médico-científico, e tentar ajudar eles a percorrerem uma jornada de transformação, de autotransformação, de transformação individual, porque ninguém transforma por atacado. Não adianta você imaginar que você vai transformar um grupo inteiro, não transforma. As pessoas se transformam individualmente, elas evoluem individualmente. Né? Então, cada um no seu estágio de evolução, muitos aprendizados, estruturas sempre muito enxutas, né, porque startup, e crescendo, e a gente construiu uma marca G7 Médica extremamente reconhecida, não só como empresa, mas como instituição, vou colocar entre aspas aqui, de importância e relevância
de primeira linha dentro da área do diabetes. Quem pensar hoje em fazer educação em diabetes e não pensar no G7 Med, né, ou é porque não conhece ainda, é uma empresa pequena, uma empresa de 3 anos, né, ou, né, fala, o que esses caras fazem deve ser muito caro porque eles fazem as coisas de muito alto nível. Tem essa visão, né, porque a gente faz as coisas de muito alto nível. E com muita tecnologia, e se enganam as pessoas, porque a gente, quando embarca muita tecnologia, a gente minimiza muito o custo. Né? Então as pessoas falam, pô, os caras estão fazendo um negócio com robô, com não sei o quê, deve ser tudo muito caro. Né? Enquanto é justamente o contrário, a tecnologia viabiliza muita coisa, gera escala, né? Gera efetividade, reduz processos, agiliza processos. Então a gente tem uma startup hoje com uma visibilidade que o pessoal pensa assim, uma empresa, devem trabalhar umas 50, 60 pessoas, 80 pessoas, 100 pessoas dentro dessa empresa. Não, somos nós os sócios e mais 4 ou 5 pessoas. Olha só. Né? Lean Startup. Lean Startup, total Lean Startup. E mesmo porque eu tenho um estilo de trabalho onde eu trabalho por muitos, né? Então eu consigo fazer muitas coisas e às vezes é até difícil colocar pessoas para trabalhar comigo, né? Porque eu sempre espero muito das pessoas. O que você está dando risada aí? Eu tô dando risada porque eu tô me identificando demais com você, Paulo. É de verdade. Nossa senhora, isso é lindo de escutar, porque eu me vejo que eu não estou sozinho. Estou no caminho certo, porque a gente sempre tem mentores, né? E a gente conhece os mentores assim. Numa bancada, num podcast, num atendimento. E aí, quando você escuta assim, você fala assim, cara, eu acho que eu não tô louco. E quando você fecha o liga-pontos de tanto benefício que você está distribuindo para a humanidade, e eu digo que a sua comunicação nesse microfone nunca mais vai ser esquecida, porque sempre vai estar lá no YouTube, vai estar em todas as comunicações. E isso me deixa muito feliz, é por isso que eu tô rindo, porque me deixa com muita felicidade, porque esse caminho da sua trajetória não é só uma inspiração para mim, mas para todo mundo que está ouvindo, para todo mundo que quer conhecer o G7, para todo mundo que quer conhecer a história, cara, isso é fantástico, parabéns, de verdade, é sensacional. Não, é muito legal, é um processo de evolução. Hoje a gente tem um comitê executivo, a gente tem conselho, a gente está preparando a primeira rodada de investimento, a gente já tem um valuation bastante interessante já no mercado, olhando para oportunidades internacionais, Europa via Portugal, América do Norte via Canadá. A gente entrou agora dentro da Câmara do Comércio Brasil-Canadá, embarcando, trazendo para o G7 Med um curso deles de legal, de direito em life science, direito em ciências da saúde. Está vindo para o G7, para a nossa plataforma, para o G7 Med. Estamos assinando, estamos chancelando esse curso da Câmara do Comércio Brasil-Canadá. Então, estamos abrindo espaço para uma internacionalização. Trouxemos a Progenérico para fazer parte desse projeto, que é a Associação das Empresas que Produzem Medicamentos Genéricos no Brasil. Então, assim, cara, tudo é muito conexão, é tudo um ecossistema, né? Daí você pega uma pontinha ali, mas o que você está fazendo dentro da Câmara Brasileira, Câmara do Comércio Brasil-Canadá? Eu vou assumir a diretoria, é um spoiler, tá? Eu vou assumir a diretoria. Talvez já tenha assumido quando for colocar no ar esse programa, que a decisão de colocar no ar vai ser minha, né? Isso é verdade. E talvez eu já tenha assumido efetivamente a posição de diretor de inovação em saúde, né? Então, isso é muito legal, porque o Canadá tem uma representatividade muito importante dentro do diabetes. A insulina
foi descoberto dentro da Universidade de Toronto, Olha só. em 1921, pelo professor Frederick Banting, Charles Best e mais 2 pesquisadores da Universidade de Toronto. Um pesquisador era da Universidade de Edmond. Então, a relação Canadá e insulina diabetes é muito grande. É muito grande. Lá é o polo? Lá foi onde nasceu a insulina. A Universidade de Toronto é muito presente. A Universidade de Toronto também tem uma pesquisa de base dessas novas drogas, que são as incretinas intestinais, que são essas drogas que são hoje bastante difundidas para o uso para emagrecer, para perda de peso, como o Ozempic, o Mounjaro, que está chegando, que são os análogos GLP-1. As pesquisas de base aconteceram dentro da Universidade de Toronto também, né? Então, inclusive, o professor Daniel Drucker, que é um dos precursores da pesquisa das incretinas, dos hormônios intestinais, ele é o professor titular de endocrinologia, da cadeira de endocrinologia da Universidade de Toronto. E ele participou de um evento nosso, no G7, o ano passado. Tivemos a honra de uma startup trazer para o Brasil, online, remotamente, um dos nomes mais importantes da endocrinologia mundial, num evento que a gente fez durante o Congresso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia em Recife, em outubro de 2024. Foi um momento incrível, assim, um marco também. Fizemos também um evento diferente, com um cara de G7, dentro de um centro de inovação, com arquibancadas, sem ser aquele evento médico, todo mundo sentado na cadeirinha, na mesinha, com velhinha no meio. Foi diferente também. Show de bola. E o que te motiva a continuar empreendendo na área da saúde? Cara, a missão de você transformar a saúde no Brasil através da educação, ela é gigantesca, né? Então, o que a gente está fazendo é só um trabalho de formiguinha, muito, muito embrionário ainda. E quanto mais eu mergulho nisso, mais eu me motivo. Mais eu me motivo a continuar fazendo, né? Então, o G7 está só no começo, né? E é muito grande. Por isso que a gente fala de ecossistema, né? A gente precisa de governos, a gente precisa de indústria farmacêutica, e o G7 tem essa capacidade de reunir todos esses stakeholders e mobilizar, né? Então, a missão é grande. E através da tecnologia, da inovação, a gente vai conseguir chegar em lugares que, inclusive, não tem nem luz e nem internet com educação. Amém. Com certeza. Me diz o seguinte, falando em nascimento, falando em propósito, 2 coisas se interligam. Como surgiu o G7 Café Podcast? Porque até agora a gente falou, né, do G7 Med, que é o ecossistema. A gente pode dizer que o G7 Café é uma parte do ecossistema também? O G7 Café é um produto. É um produto. É um produto, né? Dentro do G7 Med a gente tem vários produtos, né? A gente tem o G7 Summit, que é um produto também de educação em ciência, porque é um evento médico, científico, de inovação, de inspiração, então é um produto. A gente tem o G7 News, que é um outro produto que a gente faz coberturas de eventos internacionais. A gente tem a plataforma G7 Eventos, que é um outro produto onde a gente produz eventos educacionais híbridos, e a gente transmite para a plataforma G7 Eventos e ela fica lá. Então a gente faz com que um evento presencial de pouco alcance, de um período de 3 horas, 2 horas, 3 horas, vire um evento de 1 ano, 2 anos e com muito alcance, e com o custo de um evento presencial para pouca gente. E é isso que eu digo, a tecnologia ela não encarece, a tecnologia ela barateia, né? Ela reduz o custo, deixa mais barato, mais acessível. Então, esse é um outro produto. A gente tem os nossos cursos educacionais,
a gente tem cursos proprietários que a gente vende dentro de uma plataforma de educação, é outro produto. A gente faz cursos B2B2C, que desenvolve cursos para a indústria farmacêutica ofertar para médicos. A gente tem um programa de formação em insulinoterapia em DM2 numa parceria com a Novo Nordisk, né? Então, a Novo Nordisk patrocinou esse curso e a gente disponibiliza esse programa para médicos gratuitamente, né? Olha só. De insulinoterapia em diabetes tipo 2. E a gente tem agora com outro produto a pós-graduação, que é o nosso primeiro produto de educação superior, né? Nosso primeiro projeto de educação superior, a primeira turma agora tá andando. E a gente tem o G7 Café, que é uma outra forma de educação, via podcast, com outra linguagem, com outro modelo, que surgiu de uma forma completamente errática, não linear. Não linear. Vamos lá. Conta pra gente. Como é que surgiu o G7 Café? O G7 Café surgiu pela nossa participação no Congresso Brasileiro, no CEBEM, Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, em Recife, onde o G7 teria um stand lá. Então nós compramos um stand e no stand a gente montou um estúdio de podcast, onde a gente gravou durante o evento mais de 40 podcasts. Mais de 40 podcasts. Caramba. Tem um conteúdo lá dentro do YouTube também, desses podcasts. Dentro da nossa plataforma G7 Eventos também estão os podcasts lá. Ou seja, a gente produz muito conteúdo de alta qualidade, gratuito, acessível a qualquer pessoa. E aí a gente tinha lá um balcão de café. Aí no balcão de café, eu falei, vamos fazer tá muito branco esse negócio, vamos fazer um negócio, uma arte pra gente colocar aí. E aí a gente criou essa xícara aqui com um texto dentro. Dentro dela tá escrito, ali ó, dá pra ver na tela, pessoal, coloca a tela cheia pra gente, consegue colocar a tela da televisão pra gente, projetar ela, só pro pessoal ver o que tá escrito na xícara de uma forma melhor, Zé? Não sei se você vai conseguir. Consegue? Então, enquanto o Zé tá colocando ali pra gente... Show. Desculpa, eu esqueci que eu não sou host e tô aqui comandando o programa. Imagina! E aí, essa frase aqui, eu e o Dr. Márcio Krakauer, criou junto comigo Cafeína e Hormônios em Equilíbrio, receita de energia e bem-estar. Né? E aí a gente colocou dentro de uma xícara. Quando a gente colocou a xícara para criar o adesivo, ali, ó, tá aparecendo aí para vocês agora. Agora tá aparecendo ali. Uhum. E aí a gente criou para colocar adesivo no balcão. E aí eu falei, deixa eu criar um logo, né? G7 Café. Tudo que a gente faz é G7 Summit, G7 News, G7... são os produtos, né? Vamos criar o G7 Café. E beleza, criei o adesivo lá, o G7 Café, pra gente colocar no balcão do Congresso. Aí, logo depois que a gente criou esse logo, essa imagem e essa marca G7 Café, eu fui num congresso de inovação em São Paulo, chamado Digitalks. Muita startup, muita palestra de tecnologia, muita inovação, grandes empresas. E eu fui no Digitalks e lá no Digitalks tinha uma empresa de café, fazendo café, passando café e servindo café e com um stand. Eu falei, que raios uma empresa de café está fazendo num evento de tecnologia? Aí fui conversar com o cara e dei sorte de conversar justamente com o fundador e com o CEO. Né? E ele me explicou, não, a gente faz cafés promocionais. A gente faz café em grão aqui, a gente tem uma linha para agência, a gente atende muita agência de publicidade, a gente tem uma linha pronta já de café aqui, que é o café, o briefing, o brainstorming e o deadline. É um café o briefing é mais leve, na hora do brainstorming você precisa de um pouquinho mais de cafeína, e no deadline, porque nunca tem deadline, você vai virar à noite, você precisa de um café muito forte. Ótimo. Né? Então, excelente.
E aí ele falou, me mostrou esse sachêzinho aqui, né, esse sachê aqui. Dá um zoom nessa câmera aqui, ó, Zé, para Isso. mostrar como é impecável aqui a embalagem. Na câmera 1. Isso, dá um zoom aqui. Deixa eu tirar um pouco aqui do... Isso, aqui, Aí, ó, ó. aqui um pouco do reflexo para vocês verem. Ó, tem a xicrinha aqui também. Gente, eu fui presenteado com esse café pelo Paulo, fiz em casa, sensacional. Maravilhoso. Eu só dei uma errada ali no começo, eu fiz um por infusão, não ia contar aqui ao vivo, mas, né, fazer o quê? É a vida como ela é. Você que tá falando. Mas, ó, gente, é sensacional. Vou fazer o seguinte, ó. Se o Claro. Paulo me permite, claro. eu vou abrir um aqui, tá? Vou abrir aqui. Aproveita que a câmera tá fechada. Isso, em você ali, ó. pode fechar mais aqui, ó, Zé. Pode fechar mais em mim aqui, ó. E aí, ó, o Paulo vai me dar as orientações. Então, aqui ele tem essa parte. Então, ele abre aqui. Isso? Isso. Beleza. Ó, daí depois de aberto aqui, ele vai ter um picotado aqui, né? Isso. Essa parte de cima. Isso. Então, essa parte, eu tiro ela. Isso. Pode tirar. Pode tirar, sem medo de ser feliz. Tá? Gente, genial isso aqui. De verdade. Ó, e aí, ó, eu vou fechar aqui, ó. Ó, isso. O cafezinho tá lá. Tá bem bonito, tá? Então... Dentro de um coadorzinho. Dentro de um coador. Cara, isso aqui tá sensacional. Ó, colocou pra cá. Olha só isso aqui, gente. Aí você vem aqui com a água quente e faz... Isso chama drip coffee, né? Você faz o seu café direto, o seu café especial direto na xícara. Gente, sensacional. Sensacional. Rápido, rasteiro. E café de alta qualidade. E de alta qualidade, né? Então, quis mostrar, cara, que, olha, de verdade, maravilhoso. Tá, agora pode continuar. Então, esse café aqui, daí ele falou assim, olha, eu tenho esse drip coffee aqui, né? Falei, pô, isso é sensacional para dar de brinde, né? E... Ó, tem ali como preparar o seu café. A primeira coisa que fala é para tirar o picote. Se eu tivesse lido os manuais de instruções, né, Clarence? Oh, meu Deus do céu. Não leu o manual de instrução. Então, esse aqui é um café 100%, café especial 100% arábica. Né? Café individual, tem uma torra média de intensidade. E é um café especial. O que é um café 100% arábica? É um café que realmente só tem grãos de café selecionados, não tem nenhuma impureza, nenhuma mistura, e torra controlada, né? Mais amargo ou menos amargo. O café que todo mundo coloca açúcar, a gente é acostumado, porque ele é amargo, porque a torra é muito intensa para mascarar sabores de impurezas que tem. E esse aqui é um café puro. E aí eu perguntei para ele, ele me mostrou isso aqui, eu falei, cara, você tem como me produzir 1.500 e me entregar 10, né? Me entregar daqui 10 dias em Recife? Ele falou, não, pô, 1.500 não, nosso lote mínimo para esse tipo de café são 3.000. Mas não dá tempo, tal, não sei o quê. Não tem como entregar lá, a gente tem que fazer a arte, tem que fazer a embalagem. Cara, não dá. Daí eu falei assim, e 5.000? 5.000 já dá para começar a pensar, né? Aí eu acabei fechando com ele um pedido e tipo assim, cara, me manda o gabarito, me manda o contrato hoje, tudo ali no evento. Me manda o contrato hoje. E a gente fechou e fiz a arte, mandei no mesmo dia para ele, assinamos um contrato no mesmo dia, e ele já tocou o barco e colocou em produção. Conceito de startup. Conceito de startup. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Né? Se tem um tempo, vamos aproveitar 100% do tempo que a gente tem. E aí conseguiu fazer chegar lá em Recife, né, os 2.000 sachês que a gente tinha pedido, que eu tinha pedido. E aí tô lá no stand, distribuindo sachê de café, olho para o lado, o pessoal gravando podcast. Olhei assim e falei, caraca, podcast G7 Café, tomar café com os meus convidados, de manhã, 7 horas da manhã, ao vivo, segunda-feira. Vou fazer um podcast. A hora que eu falei para os meus sócios que eu ia fazer um podcast ao vivo, 7 horas da manhã, eles quase me internaram.
Só não me internaram porque não tinha nenhum psiquiatra ali, perto, né? E foi assim que nasceu, dessa forma errática. E isso foi em outubro. Dia 3 de fevereiro, a gente abriu com o primeiro episódio do G7 Café, que acontece semanalmente. A gente toma café com um convidado. Esse é o conceito do purão? Esse é o conceito do purão. O purão é uma expressão que o pessoal usa, o pessoal que tem diabetes, usa tomar o purão porque o café não tem nada de carboidrato. Então você pode tomar o quanto você quiser de café, que ele não altera a tua glicemia. Não tem impacto nenhum glicêmico, né? Então o pessoal fala purão, né? E insulina, purão, e aí eu peguei o bordão ali, e purão e educação, né? Que é o café purão mesmo. Show de bola. E foi assim que nasceu o G7 Café, e hoje a gente tem aí já mais de 20 episódios desde fevereiro, do começo de fevereiro, e estamos lá, agora gravando aqui 8 episódios aqui com você, aqui em Curitiba, que a gente vai ter material aí para ir colocando ao longo do tempo também, um material atemporal, porque as coisas que a gente fala de uma forma de educação também, mas elas são muito atemporais, né? Então, sim, concordo. Tem material aí pra gente trabalhar um bom tempo, e aí esse material aí, eu contando a minha história, contando a história do G7 Med, do G7 Café, muito legal, muito legal. O que você gostaria que o G7 Podcast entregasse diferente dos outros podcasts? Eu queria que fosse... Essa é uma pergunta muito legal. Por que o G7 Café ele é diferente dos outros podcasts? Eu não queria fazer um podcast normal. Então eu fui muito inspirado pelos programas. A minha inspiração foi nos programas de rádio tradicionais da manhã, que acordavam as pessoas do interior. Elas tinham a mania de acordar e iam fazer o café escutando rádio, programa do rádio local, tal. E tem um radialista que já morreu em 2021, acho, muito famoso em São Paulo, que se chama Zé Bétio. Zé Bétio exatamente do mesmo jeito que meu sobrenome. E por coincidência, o nome do meu pai é José Betil, então é Zé Bétio também, né? E ele tinha um programa de rádio muito de música sertaneja, lançou Milionários José Rico, ele que lançou, Irmãs Galvão, iam muito no programa dele, alguns outros ícones, a Sula Miranda, então, mas assim, da música caipira raiz, né? Caipira raiz. E ele tinha um programa e tinha os bordões, e era sempre ao vivo o programa dele. Eu falei, eu quero fazer uma rádio, isso aqui um dia vai virar a Rádio G7 Med. Vai virar a Rádio G7 Med, que a gente vai ter programação de saúde 24 horas por dia. Esse é o... Que legal. Esse é o... Ó o spoiler aí, gente, aí, ó. Todo dia conhecimento aí. Esse é o moonshot, né? Esse é o chute lá na lua, né? Mas você tem que ter esses desafios gigantescos, né? É claro. E aí, ele nasceu com essa pegada de se assemelhar muito aos programas de rádios tradicionais. Tanto que lá em São Paulo, quando eu faço, eu tenho um telefone vermelho analógico, que eu trago uma pessoa pelo telefone para dentro do programa e falo com essa pessoa pelo telefone vermelho. Só que eu ligo para a pessoa ao invés da pessoa ligar, né? Então eu ligo e a gente fala ali no telefone analógico, vermelho e tal. Então tem algumas inspirações realmente nos programas de rádio ao vivo, né? Eu escuto podcast há muitos anos. Eu sou um consumidor de podcast e dirijo escutando podcast, viajo escutando podcast. Hoje o podcast compete muito com os audiobooks, que eu escuto também audiobook bastante, e durmo escutando podcast, né? E então o podcast faz parte da minha vida há muitos anos. Quando que começou?
Quando que você... Eu vou baixar isso aí, vou escutar um podcast e vou ver no que dá. Quando que foi? O quê? O primeiro podcast que você ouviu, você lembra? Ah, não lembro. Mas quando que você teve a primeira... como dizer, a primeira... Quando você escutou o primeiro, assim, foi há 10 anos atrás? Porque o podcast realmente existe há muito tempo atrás. Foi com toda certeza há mais de 15 anos atrás. Então foi fora do Brasil que você ouviu os podcasts? Não, mas acho que pode ser fora do Brasil, né? O podcast, você que é um podcaster, você sabe de onde vem o nome podcast? Eu já li, mas não lembro. Não? Não. Podcast vem do iPod. Vem do iPod, que era um dispositivo, um MP3, que tocava só áudio. Então, as pessoas começaram a fazer conteúdos para serem ouvidos no iPod, né? Então, e aí por isso que virou o broadcast do iPod. Broadcast, podcast, né? Do iPod. Eu ia chutar, mas fiquei com medo de errar ao vivo aqui. Mas e aí as pessoas colocavam esses conteúdos de áudio dentro do iTunes. Sim. E aí você podia ir lá e eram os conteúdos de áudio que você baixava gratuitamente. Então era a rádio, né, a evolução do rádio dentro do MP3 digitalizado, né? Que foi uma grande transformação, na verdade, né? iTunes, e consumir esse tipo de conteúdo mais denso, né? Não só conteúdo raso, mas conteúdo profundo de verdade, para que as pessoas possam consumir esse tipo de conteúdo mais fundo, né? Não raso, né? Só com perguntas pequenas ou só, né? O podcast tem isso, né? De poder aprofundar, né? Exato. Né? E eu acredito, assim, que como host, como fundador aqui, proprietário da Toca, né? Da nossa produtora, a nossa proposta é realmente isso. A nossa proposta é distribuir conhecimento profundo em diversas áreas que tragam muitos benefícios para a humanidade, para o ser humano, né? Então, o conhecimento está muito dentro de mim, eu amo estudar, e o podcast, audiobook, né? Todas essas vertentes que você consegue aprender muito de uma forma eficaz, que vai te marcar para sempre, que muita coisa que você ouve um podcast, dificilmente que realmente se teve um impacto emocional profundo que você está escutando aquilo lá. Exato. Então, exato. Ele te marca, você aprende muito, né? Então, a nossa proposta é realmente distribuir conhecimento de alto nível. E o G7 veio à nossa casa com esse propósito. Então, quem está grato, quem está feliz de recebê-lo, com certeza somos nós. Não, muito legal. E né, como eu, um eterno curioso, nunca vou deixar sem uma resposta, mesmo que eu precise de ajuda. O primeiro podcast brasileiro foi o Digital Minds, do Danilo Medeiros, lançado em 21 de outubro de 2004. Nossa, gente, é muito recente. 2004, a gente está falando de 20 anos. Vamos dizer, para um projeto, né? É muito recente. Tanto que a data se tornou o marco que é comemorado o dia do podcast no Brasil. Dia 21 de outubro. O dia do podcast. Olha aí, vamos mudar pra gente pensar em algum evento, hein? E aí, então, o primeiro, agora lendo aqui a história, o primeiro programa que eu lembro que eu escutei de podcast brasileiro foi, obviamente, o Jovem Nerd. Eu sou assíduo também, tá escutando hoje aqui, inclusive. Foi, obviamente, o Jovem Nerd. E há 10 anos, dois meninos, um menino e uma menina, fotógrafos, criaram o Papo de Fotógrafo, que é o maior podcast de fotografia do Brasil. Tem mais de 10 anos, comemorou 10 anos o ano passado. E foi premiado agora tem uma Associação Brasileira de Podcasts, foi premiado como o melhor podcast de fotografia do Brasil, e eu sou sócio dessa empresa, eu sou investidor dessa empresa, né, que chama PDF Comunicação e Mídia, que PDF é de papo de fotógrafo. Então o podcast está na minha vida faz tempo, né? Eu sou investidor de uma empresa que tem um único produto, o podcast,
né? Então, o Papo de Fotógrafo, né? E o âncora, o host do programa é o meu sócio, o Rafael Petrocco, que é um comunicador incrível também. Eu acho que, eu não sei quanto hoje, mas mais de 5 milhões de downloads, com certeza, no Papo de Fotógrafo. 5 milhões, 10 milhões, não sei. Então, é isso. Muito bom. Algum episódio te marcou de forma especial nesses todos os podcasts que você ouviu ou apresentando de forma geral, falando em podcast, né? Você apresenta, você é o host, você já está participando ou você ouviu. Tem 3 variações, né? Teve algum podcast que mais te marcou? Assim, cara, esse aqui eu baixei e deixei como meu favorito quando eu escutar de novo, sabe? Escutar 2, 3 vezes o podcast, que é aquele podcast mais denso, assim, que você, cara, vou salvar isso aqui que eu preciso escutar 5 vezes, porque tem muito conteúdo. É impossível digerir tudo isso em 1 hora, né? Eu tenho alguns podcasts que eu sigo muito, que são da Harvard Business School, eu sigo bastante, o podcast da Stanford University também, os podcasts do IDEO, que é esse centro de inovação. Escuto muito, tem alguns épicos que eu escuto, dos fundadores do IDEO, que são épicos para mim, assim, que eu revisito sempre. Podcasts do Silvio Meira no Brasil, aqui que o Silvio Meira participa, que é do Porto Digital, e podcast do Walter Longo também, que também é um cara que é uma inspiração para mim, uma referência para mim em inovação. Temos trajetórias parecidas, só que a dele é uma trajetória muito mais incrível do que a minha, né? Ele também publicitário, também ele é um pouco mais velho que eu, acho que talvez uns 10 anos mais velho que eu, mas um cara que se mantém jovem, reaprendendo, desaprendendo e reaprendendo a cada dia, né? Então, tem vários podcasts muito interessantes aí que eu gosto de assistir, o Papo de Fotógrafo, e os podcasts que eu fiz no G7, no G7 Café. Eu gosto muito de receber crianças, né? Então, eu já tive a oportunidade de fazer um podcast com a Manu Glicada, que é uma mini influenciadora digital de 10 anos, uma querida, que foi um podcast incrível, e um outro podcast também que eu fiz com a Valentina, que é também uma menininha de 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade, diabética tipo 1, com diabetes tipo 1, que é uma patinadora de velocidade, campeã brasileira, sul-americana, compete com patins, patina muito, super dedicada. Então, esses são especiais pelas crianças, assim, né? E sempre com Mãe Pâncreas, é sempre especial, porque as mães pâncreas, elas são muito especiais, assim. Então, mais ou menos isso. Ótimo. Qual foi o momento mais difícil da sua jornada profissional? O momento mais difícil da minha jornada profissional? Cara, olha, acho que o momento mais difícil da minha jornada profissional toda foi a decisão de abrir mão de várias outras coisas que eu fazia para me dedicar quase que integralmente ao G7 Med. Esse foi um ponto crítico, um ponto de inflexão na minha vida, assim, sabe, de acreditar tanto nesse projeto e abrir mão das outras coisas para investir só nisso. Esse foi um momento mais difícil, porque o G7 demanda muito de mim, mas foi uma decisão que eu fiz porque eu acredito demais nesse projeto. Já pensou em desistir? Já pensei em desistir. E o que te fez continuar? Já pensei em desistir, já desisti do projeto, e os meus sócios me convenceram a ficar, né? Porque é um desafio muito grande, muito grande. Você tem que ter uma entrega, você tem que ser muito apaixonado, você ser CEO de uma empresa
que trabalha com coisas complexas, que tem uma estrutura complexa. E eu continuei porque eles me apoiaram em relação ao que eu estava fazendo, e aí a gente chegou num modelo executivo onde hoje eu tenho um diretor educacional dos meus sócios. Então a gente tem um comitê executivo com 4 pessoas, sendo 3 médicos, que são meus sócios, e eu consigo dividir e fazer a coisa andar muito mais rápido, porque até um momento tudo era muito colegiado, tinha 7 pessoas, 8 pessoas para decidir, e você não consegue tocar o dia a dia tendo que discutir tudo que vai acontecer no dia a dia com 8 pessoas, não dentro de uma startup. E isso era muito desgastante, muita opinião, muita discussão e pouca decisão, né? E aí isso consumia muito emocionalmente para mim, né? E aí a gente montou uma estrutura executiva mais enxuta, mais ágil, que toma as decisões e os outros sócios contribuem, e a gente presta conta e a gente tem as reuniões de sócios, mas aí a empresa ficou mais leve, mais ágil, como deve e precisa ser uma startup. A gente está meio aqui com o tempo estourado, tem uma reunião para entrar daqui a pouquinho. Ótimo. Gente, assim, ó, eu gostaria de fazer uma última pergunta, né, pra gente não... Desculpa interromper, mas imagina, sem problema nenhum. O horário tá realmente muito que o papo tá muito bom, e aí... A gente pode fazer uma parte 2 Vamos fazer uma parte 2, mas antes de finalizar, eu gostaria de que... Teve alguma coisa que você ainda não contou publicamente na sua trajetória? Tem muitas coisas que a gente não pode contar publicamente, né? Não, cara, eu sempre fui um cara muito impulsivo, muito intuitivo e que sempre acreditei em mim, né? Nunca gostei da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar que me deixa extremamente desconfortável. Eu sou um cara movido a desafios, então eu não consigo conviver com a monotonia, com a rotina. Então eu preciso estar o tempo inteiro me desafiando, o tempo inteiro buscando coisas novas, diferentes para fazer, num ritmo muito intenso sempre. Num ritmo muito intenso. Então, já fiz bobagem, já fui muito impulsivo, eu cometi erros mais jovens que hoje não cometeria. Já fui mais intolerante do que eu sou hoje em relação a pessoas que... não as pessoas que pensam diferente do que eu. Com isso, eu sou muito treinado até pelo próprio Design Thinking de acolher a diversidade, mas de pessoas que precisam que você fale tudo de uma forma muito básica, né? Então, eu gosto de interagir com pessoas que tenham uma velocidade de raciocínio e também um repertório amplo, né? Então, as conversas muito rasas me incomodam, me deixam um pouco desconfortável, sem paciência muito rapidamente. Sim. Né? Então, eu não gosto de conversas muito rasas assim. Então, isso me deixa um pouco impaciente. Então, mas hoje eu sou mais tolerante a isso, né? Mas isso é um treinamento, né? É um treinamento. Gente, a gente está chegando ao fim, então, desse episódio, tá? Então, eu gostaria muito de agradecer você, Paulo Betil, por compartilhar tanto conhecimento, vir à nossa casa. Você é sempre bem-vindo. Dia de semana, dia santo, de noite, de madrugada. Se você não dormir, tomar muito café, vem aqui falar no podcast. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo para poder distribuir e compartilhar aí para esse Brasilzão afora, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai escalar e muito, porque é muito bom. Obrigado. E obrigado pelo acolhimento teu aí.
Cleverson nesses dias todos que eu vim, acho que eu vim uns 4 ou 5 dias aqui. Cheguei a gravar num dia 3 podcasts, né? E pelo acolhimento, né? Por essas referências todas que você traz, por você ter se oferecido, né? E ter encarado esse desafio de me entrevistar, de estar no meu lugar aí, né? Então é uma responsabilidade, é um desafio grande. Ao Zé também, que esteve com a gente o tempo inteiro aí. Zé, obrigado aí pela tua parceria. Então, obrigado por abrir a tua casa, né, para fazer a casa da sua casa, a casa do G7 Med, a casa do G7 Café e, consequentemente, a minha casa durante esse período aí desse projeto especial que a gente fez com o G7 Café em Curitiba. Maravilha, então. Para você visitar a casa do G7 Café, do G7 Podcast, como é que as pessoas encontram Instagram, site, plataforma? Onde que eles encontram as informações todas? O G7 Café, tudo pode ser encontrado através do site g7med.com. Ótimo. Todos os nossos caminhos estão lá. Mas se entrar direto no YouTube, é só buscar G7 Café, tudo junto. G7, número... o G, letra G, número 7, Café, tudo junto que vai encantar a playlist inteira do G7 Café lá. Maravilha, gente. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe com os amigos, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo para todos aqui. Beleza? Eu fico por aqui, Cleverson Andrade, então foi um prazer imenso distribuir esse conteúdo. Então, até o próximo episódio. Muito obrigado, Paulo. E tem a Ana Health para dar... Ah, verdade! Tava esquecendo do encerramento da nossa amiga. Vai lá. Vai lá, Ana. Obrigada por participar do G7 Café. Nos vemos na próxima segunda, às 7 da manhã. É isso aí. Obrigado, Cleverson. Eu que agradeço. Obrigado por ter me recebido. Valeu. Pessoal, um grande abraço para vocês. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.